Papai do Senhor Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Glorificado é o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Todos se encontraram, diz amém. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e se escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Amém? Irmãos, era um tempo de crise. Pode tomar seu assento, por favor? Era um tempo de uma crise espiritual. Nós vemos que passaram 17 reis em Israel. E diz que o pior rei que já se houve em Israel se chama Acabe. E para piorar, ainda ele vai lá e se casa com Jezabel, uma falsa profeta, que no lugar do Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel a qual nós servimos, eles se colocaram lá uma estátua de Baal. Baal, eles queriam dizer que era um Deus que se derramaria chuva. Era um falso Deus que poderia, do vento do estéreo, fazer gerar, ou também trazer uma fertilidade para que a terra seca venha brotar chuva. Irmãos, eu não sei quem foi que inventou essa teoria desse falso Deus, para uma nação toda adorar. Por isso que nós devemos tomar cuidado com certa capacidade humana, com certa inteligência, com certas religiões, que talvez tenha alguém que está usando até o nome de Jesus, mas os ensinamentos são errados. Quantas pessoas que hoje estão pregando que para nós viver uma vida de crente, Deus só quer o teu coração e você pode viver de qualquer forma. Mas será que é dessa forma mesmo? Será que a Bíblia ela nos coloca dentro de um padrão? Será que o Espírito Santo ele é usado de qualquer forma? Quando nós enquadramos na Bíblia, nós enquadramos na vida de um justo. É um padrão que a Bíblia nos ensina. E quando, queridos, nós vemos aqui que Jezabel, ela vem se corromper alguns profetas com medo da morte se dobraram diante de Baal. Mas diz que havia um certo homem com o nome de Obadias, que ele pegou de 100 profetas de 50 em 50 e se escondeu diante de uma cova e sustentava com pão e água. Irmãos, e nós estamos aqui porque o verdadeiro cristão, ele não se nega diante das adversidades. Ele não nega o Senhor independente da crise que ele passa. Como o próprio apóstolo Paulo ele diz: ainda que estiver debaixo de uma espada, ainda que estiver debaixo de uma peste, de uma enfermidade, nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nada disso nos afasta do amor de Cristo Jesus, o vosso Salvador. Então Obadias, ele estava fazendo aqui o papel de um líder espiritual, servindo pão e água. Nós vemos que a Bíblia nos relata que todo tempo de crise é o tempo que Deus manda para o seu povo pão e água. Nós vemos que no dia que Moisés conduziu o povo pelo deserto em direção à terra prometida, Deus mandou pão e da rocha fez brotar a água. Nós vemos aqui o profeta Obadias, ali pegando aqueles profetas que não se dobraram diante de Baal, não se prostraram diante da apostasia que Jezabel estava implantando no meio do povo de Deus, era sustentado no meio de uma caverna com pão e água. Aleluia. Mas Jesus Cristo, irmãos, o Cristo é o Salvador, é o nosso Salvador deste tempo, e Ele mesmo diz: eu sou o pão da vida. Aleluia. E aquele que acredita em mim, aleluia, não passará fome, mas ele comerá do pão da vida. Aleluia, eu sou a água da vida, e todo aquele que me beber, aleluia, esse não sentirá sede, mas ele jorrará para a fonte da água da vida. Aleluia. Tem pessoas que hoje estão olhando para os tempos de crise e está sendo abalada a sua fé, mas lembra que hoje você está suscitado a tua casa com pão e com água. Para de olhar para o tempo de crise, para a adversidade que você passa, para as provações que você passa. O necessário é Jesus Cristo viver dentro de você e dentro da tua casa. Aleluia, não importa quantas adversidades você tem que passar, mas o necessário é que você está sendo sustentado por aquele que tudo pode. Quantos hoje podem levantar a tua mão e adorar o nome dele? Ele se faz presente dentro dessa casa. Quem é que está sustentado por ele? Não é o dinheiro que sustenta o crente, não é a porta aberta que sustenta o crente.
repente, Obadias se encontrou com ele e falou assim: é você, não é você o Elias? Sim. Mas Jezabel te procurou por todo o canto da cidade. Não há canto que ele andou procurando pela sua cabeça. Porque Elias ele foi confrontar. Porque segundo Baal era o Deus da fertilidade, o Deus que derramaria chuva. E Elias falou: segundo a minha palavra, não derramará chuva sobre este lugar. Glória a Deus. Não derramará chuva sobre este lugar. Então Jezabel procurou Elias para tentar o matar, e Obadias encontrou Elias com tanta facilidade. Sabe por quê, irmãos? Que Obadias encontrou Elias com tanta facilidade. É porque Deus ele permitiu que os dois se encontrassem. Aleluia. Tem muitas pessoas, talvez você está aqui hoje e está falando: por que fulano não me manda mensagem mais? Por que fulano parou de frequentar a minha casa? Por que ninguém fala comigo mais? Parece que as pessoas se afastaram. Sabe por quê? Pessoas que não têm a mesma fé que você. Deus está te escondendo e você não sabe. Tem pessoas que trazem energias, que só leva você, uma energia que leva a tua casa, havia um peso e você não sabe. E Deus está te dizendo: eu estou te escondendo debaixo da sombra das minhas asas. Só vai te procurar aquele que tiver a mesma fé, aquele que compartilhar a mesma fé contigo. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo, aquele que é de Cristo, as amizades dele são diferentes, a vida que ele carrega é diferente. É como aquele homem que estava debaixo sentado debaixo de uma árvore. Chegou um certo apóstolo chamado Filipe e chegou para aquele homem: olha, você pode estar aí sentado pensando: eu não sei a tua situação, mas eu te ofereço para você uma solução para a tua vida. Lá em Jerusalém tem um homem chamado Jesus, que ele é a solução para a tua vida. Eu prego para você aqui hoje: aproxime de pessoas que te aproximam da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Se aproxime de pessoas que te aproximem da presença de Deus. Queridos, então Elias, ele vai chamar aquele povo. Fala: olha, há quanto tempo nós vamos compartilhar somente quem é de Baal e quem é de Deus? E vai oferecer, vai fazer naquele lugar. Vamos fazer o seguinte: o Deus que lhe responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aí os povos de Baal começou a gritar, a clamar, e o fogo não vinha. E começou, irmãos, fazer aquele clamor. Algumas até sacrificavam os seus braços, mas nada respondia. E quando de repente Elias foi lá e falou: olha, reparou que o altar do Senhor estava quebrado. Por que o altar do Senhor estava quebrado? Porque não tinha adorador. Só tem altar de pé onde tem adorador. Aleluia. Só tem altar de pé onde tem adorador. Aleluia. Tem muitas pessoas, irmãos, aleluia, que ainda não sabem o que é adorar o Senhor. Adorar o Senhor não está simplesmente no nós louvar, no nosso pregar, no nosso clamor. Aleluia, mas é nós como fazer como o pastor, aleluia, que subiu aqui nessa madrugada, é entregar o nosso coração para o Senhor. Antes de nós entregar para o nosso louvor, a nossa pregação, é necessário nós entregar o vosso coração. Glória a Deus. Então quando Elias, chegou o tempo de Elias clamar para o nosso Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Quando de repente ele falou: olha, irmãos, aquele tempo, um tempo de crise, já fazia 7 anos que não chovia. Quando de repente a água era como ouro naqueles dias, Elias falou: olha, faz uma vala em volta desse altar que eu edifiquei, o altar do Senhor. Quando foi feita aquela vala, falou: agora enche um balde de água, mais outro balde. Diz que a água então submerjava por cima do altar. Os povos começou a perguntar: olha, que tipo de adoração é essa? O que é isso que está acontecendo? Eu nunca vi um culto como esse. Mas quando de repente Elias clamou pelo nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, diz que um fogo desceu do céu. Aleluia. E consumiu aquela vala. Bendito é o nome do Senhor. E o fogo ficou sobre o altar. Irmãos, segundo as teorias, aleluia, nós vemos que por Baal, aleluia, sendo usado por poder satânico, poderia cair fogo do céu. Aquela disputa não é somente entre o profeta Elias e os profetas de Baal, mas era entre Deus e Satanás também. Porque diz aí que o anticristo, o falso profeta, ele vai ter
fogo consumiu, Deus respondeu Elias. 7 anos que não se chovia. Aí Elias vai lá e manda um dos seus servos, falou, vai lá e vê o que é o sinal que está acontecendo aqui agora. Se é sinal de chuva. Aí o homem subiu uma vez e nada viu, subiu a segunda vez e nada viu, falou, vai lá 7 vezes. Quando viu 7 vezes, disse que viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Falou, Elias, a nuvem é pequena, não vai chover. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia, falou, a